E aí, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos aqui para mais uma videoaula sem a participação de vocês, e infelizmente sem as discussões, os debates tão necessários, ainda mais um tema tão gostoso que é a Grécia Antiga, que envolve tantos conhecimentos já que vocês têm, tá? Espero que o conhecimento não seja apenas aquele filme horroroso da Disney, Hércules, espero mais do que isso, tá? Mas enfim, vamos falar aí sobre a Grécia Antiga, tá? Mas antes de começar a Grécia Antiga, uma pequena informação para vocês, para não ficar cansativo, apesar de eu falar demais, então de qualquer forma os vídeos vão ser longos, eu tento, juro que eu tento, mas é uma impossibilidade, mas enfim, só para vocês entenderem, cada subtema ali do capítulo de vocês eu vou trabalhar uma videoaula, tá? Porque não cansa vocês. Não cansa no sentido de vídeos de 1 hora, porque de 20, 30 minutos provavelmente isso vai acontecer. Até mais um pouquinho, isso depende do tamanho do subtema lá. Mas voltando, tá? Vamos primeiro problematizar a questão da Grécia, não da Grécia em si, mas vimos até agora o que é chamado, pela historiografia tradicional, de Antiguidade Oriental. E Grécia e Roma entram no que a historiografia clássica chama de Antiguidade Clássica. E aí nós temos que refletir, por que você separa a história antiga? Tá? Coincidentemente, é chamado de clássico as duas civilizações que se desenvolvem em território europeu. Olha que interessante, Uma história eurocêntrica, etnocêntrica, que vai sempre menosprezar as outras histórias, colocando elas como inferiores. Então tem que estar bastante atento sobre isso, tá? Sobre essa questão, porque a pergunta que nós temos que fazer é: será que a Grécia realmente, só ela foi capaz de ser todo o berço cultural da civilização ocidental, teatro, filosofia, literatura, a arte grega? Será que eles inventaram tudo? Não pegou um nadinha, nada de outros povos, como por exemplo o alfabeto fenício? Enfim, coisas a serem pensadas. Será que Roma, a estrutura de Estado romana, não teve nenhuma cópia de outro povo, também grande, de organizações, de burocracias, tudo mais? Será que nenhum povo da Antiguidade Oriental foi capaz de ser tão grandioso quanto Roma, quanto Grécia? A filosofia nasce na Grécia porque os outros povos não conseguiam fazer reflexões estruturais, enfim, usando a razão, enfim, tá? Quando nós voltarmos aí um pequeno, antecipando para vocês aí a crueldade, se formos voltar semana que vem, nós vamos fazer um trabalho problematizando essa questão da história da antiguidade, Tem um livro muito bom, de um historiador inglês, o Jack Gould. Ele vai problematizar as questões da história eurocêntrica, e ele escreveu um livro muito bacana que chama, esse que está aí passando aí para vocês, O Roubo da História, Então, O Roubo da História é um livro bacana que traz algumas indagações sobre essa visão eurocêntrica, E um capítulo, uma parte do livro, fala justamente sobre a antiguidade, e nós vamos trabalhar com ela uma hora ou outra, tá? Seja quando voltarmos presencialmente, se não voltarmos, adivinha? O Panda já vai preparar para vocês aí um belo de um trabalho bacana pra caramba, para nós discutirmos, problematizarmos, refletirmos sobre essas problemáticas da civilização antiga, tá? Professor, mas a outra chama Antiguidade Oriental, E a gente tem que problematizar também o termo oriental, O orientalismo é visto como cultura exótica, inferior à cultura ocidental. Isso foi bastante discutido, pelo Said, num livro belíssimo chamado Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente. É uma belíssima obra que ele faz justamente, chama atenção para como o termo oriental ele é trabalhado de uma forma pejorativa. Certo? Bom, mas vamos voltar à Grécia Antiga, tá? A Grécia Antiga, ela é um período muito grande na nossa história, ela vai do século XX a.C. ao século II a.C. Dividimos esse período em cinco períodos, Então nós temos a fase pré-homérica, que vai do século XX ao século XII a.C., a fase homérica, que vai do século XII ao século VIII a.C., a fase arcaica, que vai do século VIII ao século VI a.C., clássica do século VI ao século IV a.C., e a helenística, a última fase,
do século IV ao século II a.C. E aí é importante também nós refletirmos sobre o termo helenístico. Há uma diferença, tá, conceitual, isso tem que ficar claro para vocês, questão entre uma distinção entre povos helenos, que são os gregos necessariamente, que se autodenominavam helenos, né, denominavam a Grécia não como Grécia, não se reconheciam como gregos ou como a região como Grécia, mas Elade e helenos. E tudo isso vem porque eles entendiam que eram descendentes de um lendário personagem da mitologia grega, eram povos muito religiosos. Então, segundo eles eram descendentes de Heleno. Heleno foi era filho do único sobrevivente de um dilúvio provocado por Zeus, né? Então não é só Yahvé que provocou dilúvios ao longo das histórias religiosas, né? E aí, como eles fazem parte da Península Balcânica, né? Então eles acreditavam ser descendentes de Heleno, né? E por isso se autodenominavam helenos, e a região como Elade. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Há uma diferença. Mas qual é a diferença para helenístico? Tá? O helenístico é a cultura helênica fundida com outras culturas, principalmente as culturas chamadas orientais. Então os gregos eles viam os outros povos como bárbaros, né? Como inferiores a ele. Então eles não aceitavam que mesmo que um povo, né, tenha ali vamos dizer, características da sua cultura, eles não vão entender essa cultura como helênica porque eles não são descendentes de Heleno, eles não são da Elade. Então eles são helenísticos, ou seja, eles possuem parte da cultura helênica, né, fundida com a sua própria cultura, e isso para eles traz uma inferioridade cultural. Então é um termo também um pouco pejorativo, que muitos não, a Grécia mesmo não considerava helenístico como grego, como helênico. Isso tem que ficar bem claro para vocês também, certo? Bom, sobre a questão do território grego, que é uma outra questão muito importante para nós compreendermos a Grécia Antiga, né? Nós estamos falando de uma região ampla, tá? A civilização grega ela vai começar, né, a partir da ilha de Creta, com a junção de vários povos, tá? E nós vamos ver essa formação do povo grego. E o território grego ele é um território complicado porque ele é um território muito amplo. Então ele é um território insular, ele é um território, ele tem partes insulares, continentais, peninsulares. E fora a questão do território em si, né, ser um território muito de fácil acesso, o que vai aí refletir na formação das cidades-estados como organização política, né, porque apesar de ser uma civilização, né, que tem aspectos obviamente culturais em comum, como a questão da língua, a questão da religiosidade, a organização política são em unidades, né, de cidades-estados, essas vão formar as polis gregas, né? A polis é a grande referência e cada cidade-estado, cada polis vai ter o seu próprio governo, o seu próprio estilo. Então, só para a gente entender esse processo. Bom, a origem da civilização grega vai estar lá na civilização minoica, que ela vai florescer na ilha de Creta, no século por volta de 2200 a.C. Só lembrar que essas datas elas modificam de acordo com as fontes, tá? Estou usando como referência o livro de vocês, do Farias Brito. Minoico, né? Essa civilização ela ganha o nome devido a Minos, que é um lendário soberano de Creta. Era formada por um conjunto de estados teocráticos com centralização política nos palácios de Creta, da ilha de Creta. O mais famoso, o Knossos, né, que é o mais conhecido. A escrita não foi decifrada, eles chamam, né, de linear A. Possui uma arte e uma arquitetura extremamente refinada, né, que é uma grande característica dos povos gregos antigos. Viviam no comércio marítimo, como é um território insular, né? E por volta do século XVI a.C., o território cretense havia sido dominado pelos micênicos, conhecido como aqueus, e introduziram na Grécia, nesse período, o carro de guerra, o cavalo, e também, né, um idioma arcaico de onde origina o grego do qual nós conhecemos. E aí nós temos a formação da civilização micênica, tá?
Nós chamamos de micênico justamente a síntese dos elementos das culturas locais, dos povos que já estavam ali estabelecidos, com a cultura dos aqueus, né? E recebe esse nome devido à organização em palácios, né? Vamos só lembrar que quem também organizava em palácios, né, eram cidades-estados mesopotâmicas, lembram? Os palácios eram grandes centros ali administrativos e produtivos, né, da região. E apesar dos linguísticos terem decifrado a escrita micênica, a maior parte do conhecimento que nós temos sobre a civilização vem pelos achados arqueológicos. Tá? O poder, então, era centralizado nesses palácios, do quais ao redor se formavam espaços urbanos, e aí eram centros administrativos. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês, essas sociedades antigas, elas são todas rurais, a maioria da população ela vive no ambiente rural. Tá? Então, por que fala sobre a questão das cidades, da importância das cidades? Porque a administração dessas regiões, ela se passa nas cidades. Tá? Então, apesar da maior parte da população viver nos campos, a organização econômica, política, obviamente, ela está nos centros, nos núcleos urbanos. Tá? Mas as comunidades rurais, elas acabavam se submetendo, né, obviamente, a esses poderes estabelecidos na cidade a partir do rei. Tá? Por volta de 1200 a.C., essa civilização entrou em crise, né? Aí você tem algumas hipóteses que apontam algumas direções. Uns vão dizer que é a invasão dória, outros vão dizer que é por dificuldades econômicas, e outros vão falar que são ocorrências naturais, e outros vão dizer que são tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então não se sabe exatamente como foi o fim, né, dessa civilização micênica, mas o que nós sabemos é que ela vai se extinguir, mas outros povos vão pegar elementos da sua, vão manter, né, elementos dessa cultura micênica. Bom, testemunho, né, do período homérico entre os séculos 12 e 8 a.C. Nós tivemos ali uma transição entre o poder político palaciano e o surgimento da cidade-estado, isso a partir do século 8 a.C. Os testemunhos que servem de base para o estudo desse período são os poemas homéricos, e aí há uma dificuldade, né, a gente tem que deixar isso bem claro, porque Homero faz as narrativas, né, nós temos duas grandes obras, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia, né, e a Odisseia, né, as façanhas do conhecido herói Odisseu, ou conhecido também como Ulisses, quando ele retorna para Ítaca. E qual é a grande dificuldade? Né? É uma obra belíssima, uma narrativa belíssima, mas que ela mistura, obviamente, elementos mitológicos com elementos históricos. E claro que os historiadores e historiadoras usam, né, Ilíada e Odisseia como documento também, mas obviamente com outras fontes, como vestígios arqueológicos, outros documentos encontrados que falam sobre o período. Tá? Então, porque na obra o Homero não faz distinção, né, do que é mitologia do que é história, porque estão fundidas. Só lembrar que as narrativas elas eram contadas, né, nessa perspectiva. O poeta, por exemplo, era considerado ali como alguém, né, capacitado pelos deuses justamente para narrar as histórias. E sabemos também que Homero não é o autor, tá, de Ilíada e Odisseia. Ele, na verdade, ele transcreve as histórias já narradas na Grécia Antiga durante muitos anos, só que você tinha ali narrativas orais, e o que o Homero vai fazer é escrever essas narrativas a partir, né, do conhecimento, das histórias que ele ouve, e aí ele lança essas duas grandes obras, que é a Ilíada e Odisseia. Tá? A escrita homérica, né, micênica, desculpa, ela vai cair em desuso no século VIII, tá? Aí você tem uma questão da adaptação do alfabeto fenício, que foi essencial, que é o alfabeto fonético, para os gregos. Tá? As epopeias homéricas foram utilizadas na educação dos jovens aristocratas gregos, serviam como história oficial da Grécia Antiga. Os grandes heróis funcionavam, né, como guias de conduta e sabedoria. Né? É aquela ideia do exemplo, né, educar pelo exemplo. Então você faz, né, você usa essas obras, essas narrativas. Não vamos longe, né? Usamos a Bíblia Sagrada, né, o Antigo e o Novo Testamento, a história de Jesus como exemplo a ser seguido em termos de moral. Então, os gregos tinham também, obviamente, dentro do seu costume, né, aí um pilar de moralidade que passava aí pela questão de Ilíada e Odisseia. Não há consenso assim entre os períodos históricos descritos nos poemas de Homero, né, qual exatamente pertence a esses períodos históricos. Tá?
Mas só para vocês saberem como é que funcionava. Os poemas eram recitados por artistas, tá, que cantavam os feitos heróicos ao som de um instrumento chamado citara. É engraçado, né, porque, volto a repetir, eles eram considerados como pessoas capacitadas, iluminadas ali pelos deuses para fazerem isso, né? Então tem um poema, poesia, a música ela tem um sentido ali religioso muito forte. E até hoje tem, né? Isso é interessante nós vemos essa questão. Bom, inicialmente é isso, tá? Então trouxemos hoje para vocês a problematização sobre a história da atividade clássica, né, em termos da oriental. Trouxemos para vocês Trouxemos então também um pouco aí da civilização minoica, né, formação da civilização grega, também micênica, né, uma questão um pouco aí dos poemas de Homero. Bom, é isso em resumo, tá? Espero que tenham aprendido bastante, tá? Qualquer dúvida, já sabem, é só me procurar. E abraço aí para vocês, nos encontramos em breve, muito em breve mesmo. Até mais.